trazendo informações para você na cobertura do Galo. Boa tarde a ambos. Boa tarde, grande abraço a você, Emerson Romano, Henrique André, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o meio-dia com 8 minutos. O Atlético Emerson Romano vem trabalhando com muita transparência, toda a transformação do seu futebol em SAF, e aconteceu pela manhã no auditório da sede de Lourdes, com a presença de conselheiros, mais um passo importante para todo esse processo. Henrique André esteve acompanhando, fazendo imagens também que você vai encontrar nas redes sociais da Itatiaia sobre o que pode ter sido esta reunião, e traz mais detalhes. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Rubinho. Boa tarde, Romano, para quem está acompanhando o Rádio Esportes. Pois é, um dia especial, né? Um primeiro passo importante aí para a transformação em SAF, que é essa reunião com os conselheiros. Romano, as inscrições foram abertas, né? O Atlético tem mais de 200 conselheiros para 150. Os 150 primeiros que fossem inscritos poderiam participar desta reunião de apresentação da SAF. A informação que a gente tem é que menos de 100 conselheiros estiveram hoje na sede para acompanhar essa reunião, que foi um bate-papo, e também de acordo com essas informações, eu conversei com algumas pessoas, é o seguinte, o nome do investidor, Romano, segue sob sigilo absoluto. O formato da SAF, o Atlético tem algumas ideias, mas o martelo não foi batido. Não se sabe ainda como é que será este formato, então até por isso haverá outras reuniões com os conselheiros para chegar nesse formato ideal e para uma batida de martelo. O que a gente sabe é que o investidor, ele já está bem avançado, um investidor que seria norte-americano, já está bem avançado, mas que faltam detalhes para que o Atlético bata o martelo e inicie esse processo de transformação em sociedade anônima do futebol. O presidente Sérgio Coelho não esteve presente nesta reunião do Conselho, porque ele está sendo agraciado com a medalha Mérito Legislativo lá em Brasília, então ele não participou. Quem comandou a reunião foi o Bruno Musi, que é CEO do Atlético e também da Arena MRV, com a participação do vice-presidente de futebol, José Murilo Procópio, e também do Paulo Braz. Eles estiveram lá comandando esta reunião. E, Romano, até para ilustrar uma das coisas que foram discutidas, né, foram apresentadas nessa reunião, por exemplo, a questão da Arena MRV. Ainda não se sabe se o investidor ele terá somente a posse ou a propriedade da Arena MRV. Vamos explicar para o nosso ouvinte. A posse ele vai ter de todas as formas. Por exemplo, ele assumindo o Atlético, a SAF do Atlético, ele terá a posse. Então, ele terá deveres, né, e também terá benefícios com assumindo apenas a posse. A propriedade, Romano, por exemplo, a Arena MRV vale R$1 bilhão. Então, se o investidor e o Atlético, a associação, entenderem que é melhor que ele tenha a propriedade, ele vai ter que dar esse R$1 bilhão para o Atlético. Então, esta forma, né, o que vai acontecer? Estou falando de Arena MRV, pode ser o mesmo caso também da Cidade do Galo. Esse formato não está definido e será apresentado ao Conselho para que haja uma definição de uma fórmula melhor para a venda da SAF. Então, esse e vários outros assuntos foram apresentados, mas lembrando, nada de revelar quem é o investidor e também porcentagem, como é que será o formato dessa SAF do Atlético. Pois é, só trazer aqui uma experiência, porque eu acompanhei muito de perto a transformação do América em SAF. Porque é bom a gente explicar, SAF não é o investidor. Você pode se transformar em SAF e não ter investidor. O América, por exemplo, foi o primeiro clube da capital a se transformar em SAF. Até primeiro do que o Cruzeiro. O registro dele como SAF, inclusive, saiu primeiro que o Cruzeiro. Ter o investidor é outra coisa. Então, eu acompanhei muito de perto e vou trazer aqui um depoimento de quem viu o trabalho do América de SAF, que foi um trabalho longo. Com relação ao Independência, ao CT Lana Drummond, que vai ser transformado em Planeta América, na SAF do América está uma espécie de comodato de aluguel ao investidor. Ele vai ter que pagar esse aluguel ao clube, não passa a ser propriedade dele, não vende para ele, ele vai ter a posse como um inquilino do estádio e um inquilino do CT, no caso o CT Lana Drummond. Então, só para o pessoal poder entender um pouco mais sobre essa situação. E a SAF, né, até pelo que eu apurei, ela tem, como tendo a posse, que repassar 20%
do que da arrecadação, né, para a associação. Aí é lei. Né? É lei. Então, é a lei, então 20%. Então, caso vire propriedade, por exemplo, o Atlético tem uma dívida de 1 bilhão. Se vende a Arena MRV por 1 bilhão para o investidor, então o Atlético zera a dívida e esse dinheiro, né, que ele receberia pode ser aplicado no futebol. E há uma preocupação também na renovação do estatuto. Isso o Conselho não abre mão. Ter um novo estatuto. Por quê? Daqui uns anos, o Atlético zera as dívidas, tem as suas propriedades e chega aí um dirigente que quer fazer loucuras. Então, o Atlético quer se resguardar também. E outra novidade é que a associação, mesmo não sendo sócia majoritária da SAF, né? A SAF vai ter um percentual maior, mas o Atlético vai ter um percentual muito grande também, é que o Atlético terá poder de veto nessa transformação em sociedade anônima do futebol. Pois é. Ô, Léo Figueiredo, essa transformação, pelo que eu entendi aqui, me corrija se estiver errado, eu sou muito leigo no assunto, se o investidor comprar, por exemplo, a Arena MRV por 1 bilhão, é porque o Atlético quer, paga a dívida e tipo assim, você vai na verdade vai investir 2 bilhões, ele compra por 1 bilhão a Arena, esse 1 bilhão paga a dívida e mais 1 bilhão para poder investir no futebol. Foi mais ou menos o que eu entendi, não sei se você pensa assim também. É por aí, Romano. É um assunto delicado, né? Porque o Atlético, hoje, ele é comandado por pessoas que têm credibilidade com o mercado, inclusive com esse investidor. O que o Atlético fez com a Arena MRV foi potencializar o seu patrimônio. E acho que está sendo muito inteligente nesse processo da SAF de incluir ou não a Arena MRV com um valor de 1 bilhão. Porque a Arena MRV, ela vale para o Atlético hoje X, daqui 5 anos ela vale mais X, 10 anos mais X. Então qualquer pessoa ou empresa ou que fosse que investisse na Arena MRV teria um retorno grande, porque o Atlético tem uma torcida muito apaixonada, o Atlético tem uma torcida que consome muito, ela gasta muito com o clube, ela vai aos jogos, ela compra camisa. Então é um bom investimento para este parceiro da SAF. E que bom que o Galo está pensando nisso, e com calma. Né? O Atlético, assim como a maioria dos clubes no Brasil, precisa de um parceiro porque a dívida está muito alta, mas, repito, como o Atlético hoje é um clube tocado por pessoas mais organizadas, né? Pessoas que têm credibilidade no mercado, o Atlético não precisa acelerar esse processo, porque ao contrário do que aconteceu muito no futebol brasileiro, foi a toque de caixa para virar SAF e ter esse investidor, porque senão fecha, foi a situação do Cruzeiro. E por obra de Deus e sorte do Cruzeiro e mérito também na negociação e do Ronaldo, o Cruzeiro tem um investidor absurdamente reconhecido no mundo todo. Foi o tiro mais certo que o Cruzeiro podia dar, foi ter sido essa SAF adquirida pelo Ronaldo. Se o Atlético não vai ter a SAF adquirida pelo Zidane, né, um cara que represente tanto no futebol, o Atlético precisa de alguém que tenha credibilidade, que valorize o clube e que coloque muita grana para potencializar mais a empresa que vai ser o Atlético. Então, acho que está certíssimo, tem que valorizar a Arena MRV, bota lá para o cara o valor. Quer que a Arena MRV esteja na SAF? Só pagar, tá tudo certo.